Você sabia que antigamente, pelo fato da medicina ser arcaica, ainda não havia tecnologia como hoje nós temos na medicina? Muitas pessoas no passado foram enterradas vivas. Mas como se explica vivas? Sim, muitas foram as pessoas que foram enterradas vivas. Não. Sim. Vejam bem. Por algum motivo, alguma razão, algum problema que se desconhece, mas que hoje a medicina já sabe o motivo, a causa e a razão, mal súbito, queda de pressão, problemas que ainda hoje existem. Não só eram no passado, mas que não era detectado com precisão por falta de instrumentos que os médicos, que a medicina ainda não possuía. Eles não tinham a tecnologia que hoje nós temos. E muitas pessoas eram dadas como mortas e enterradas vivas. A medicina, ou o médico legal, ou a medicina de uma forma geral, sempre usava uma tática do toque. O toque da mão. Não tem pulso. Não palpita. Então, se tocava no pulso, não havia. Laringe. Nada, não sinto. Se colocava o ouvido sobre o coração, o lado esquerdo do peito, não há batimento cardíaco. Está morto. Pode enterrar. Foram muitas as pessoas que no passado foram enterradas vivas. Sim, creia no que eu estou lhe dizendo. O fato real e verdadeiro está e se comprova quando muitas vezes aquele coveiro que havia enterrado aquela pessoa, depois de alguns anos, quando morria alguém daquela família, algum parente, que seria sepultado naquela cova, teria que se tirar os ossos para colocar no ossário da família. Cada pessoa tem o seu ossário no cemitério, onde se coloca os ossos daqueles que faleceram há algum tempo, para se colocar um novo defunto. E quando se chegava lá, o esqueleto da pessoa estava emborcada, virada para baixo. E como se explica isso? Você já viu morto se mexer? Você já viu morto virar? Não. É um mistério? Não, não há nada de mistério. A pessoa tinha sido enterrada viva. Mataram aquela pessoa sem querer. Que coisa mais estranha. Foram muitos os casos verídicos, casos que aconteceram com pessoas, principalmente nos países emergentes, assim como no Brasil. Fraca tecnologia na medicina, o ouvido para ouvir o coração, o toque para sentir o pulso, ou do pescoço, a traqueia, a pulsação, as batidas cardíacas. Não tem, não respira. Mas a pessoa estava respirando ainda. Diminutamente, mas ainda estava respirando e estava com vida. A falta de criatividade era gigantesca. Havia muitas formas de se descobrir se aquela pessoa estava viva ou não. Bastava você pegar um pano, um lenço com álcool, por alguns segundos tapar as narinas daquela pessoa e ela voltaria à vida. Por quê? Por falta de oxigênio e o fluxo do álcool, a essência do álcool
iria deixar a pessoa tonta. A pessoa ficaria apavorada e voltaria. E muitas vezes isso não era feito. Vejam bem, há um caso especificamente que é sobre este caso que eu quero lhes contar nessa história verdadeira, verídica. Não é história de Trancoso nem de Carochinha. Aconteceu verdadeiramente. Sabe onde? Lá, pertinho de Pesqueira, vizinho a Pesqueira, uma cidade chamada Simbres, ou Vila de Simbres na época, que pertencia à cidade de Pesqueira, lá em Pernambuco. Uma senhora por nome Idalina Alves Maciel, família dos Maciéis, que são ali daquela região de Simbres, Pesqueira e Mimoso. Eles estão ali localizados. A família Maciel é uma família que eles são descendentes de portugueses. Na realidade, eles vieram da França lá para 1812, mais ou menos essa época, não é? 1812, eles saíram da França e vieram se estabelecer, se instalaram, esta família Maciel, em Portugal. E lá passaram muitos anos, até porque a palavra Maciel vem da macieira, daqueles que são cultivadores da maçã. Maciel vem da macieira, daqueles que cultivam a maçã. Esta família de Dona Idalina Alves Maciel, lá em Simbres, eles vieram aí antes da Primeira Guerra Mundial, eles vieram para o Brasil aí mais ou menos em 1912, 1915, eles vieram para o Brasil e se estabeleceram lá em Pernambuco, na cidade de Simbres, ou na vila, porque ainda não era cidade, Vila de Simbres, que pertencia à cidade de Mimoso. Bom, esta família de Dona Idalina Alves Maciel, o seu esposo, seu marido, chamava-se João Marinho de Espíndola. Eles chegaram lá em Simbres, aí mais ou menos por volta de 1918, e aí se estabeleceram lá a família, e lá eles tiveram filhos. Na realidade, Dona Idalina foram 7 filhos. 7 filhos. Foram 5 mulheres e 2 homens. E o que acontece é que esta senhora com o seu esposo, o João Marinho, seu João Marinho, mais conhecido como João Marinho, eles passam a cultivar alguma coisa na agricultura, mas também tinham criação de caprinos, ovinos, bovinos. Então tinham cabras, tinham bodes, tinham um gadozinho, tinham roça. Eles viviam da agricultura. Aquela região, naquela época, ali em Simbres, vizinho a Mimoso, Pesqueira, era bastante boa as terras, bem irrigada, muito boas terras para o cultivo de muita coisa, do milho, do feijão, da abóbora, muita coisa eles cultivavam. E seu João Marinho, ele levava o seu material para vender na feira. E Dona Idalina cuidava da família. Na verdade, eram 7 filhos para se cuidar, 5 mulheres e 2 homens. Bom, na realidade, os descendentes aqui de português e também de francês não era da família de seu João Marinho, mas de Dona Idalina, a mulher alta, olhos azuis, branca, muito fidalga. E seu João Marinho, ele era ali daquelas regiões ali de Serra Talhada, já havia morado em Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. Então, ele era pernambucano. Mas Dona Idalina era descendente de português, que antes os seus familiares, os seus descendentes,
moravam na França e vieram para Portugal, para o cultivo da maçã. Eis a questão de Maciel. Bem, depois de um certo tempo, quando a sua família já estava bem estabelecida e suas filhas aí já estavam mocinhas, entre os seus 13, 14, 15, 16, 17 anos, a diferença dos filhos era questão de 1 ano e meio, 2 anos de um para o outro. Então era aquela família quase todos iguais, praticamente na idade, muito pertinho um do outro. Dona Idalina Alves Maciel, esposa de João Marinho. Bem, quando Dona Idalina ela tinha aproximadamente os seus 38 para 40 anos, mais ou menos isso aí, ela tinha uma mania de se acordar muito cedo, assim como todo agricultor, e as mulheres do passado tinham este hábito de se acordar cedo. E ela, como o esposo, seu João Marinho, ele tinha roça e trabalhava na agricultura, o que é que acontece é que ele se acordava cedo. E pelo fato de se acordar cedo, Dona Idalina ia para a cozinha para fazer o café. E essas pessoas antigamente, elas tomavam o café cedinho. 6 da manhã já estavam sentadas sobre a mesa, tomando café. O casal e os filhos. Não era como hoje, que cada um toma o café no quarto, na sala, onde que antigamente havia essa questão, que todos sentavam sobre a mesa e todos juntos tomavam o seu café da manhã. Bem, havia esse hábito em Dona Idalina. Se acordava aí por volta das 4h30, 5 horas da manhã, porque o seu fogão, como antigamente, não havia gás. E até o carvão era difícil, então se usava muito a lenha. Se pegava a lenha no mato, se cortava, botava para secar, e ali a pessoa cortava os gravetos para fazer a comida, fogão de barro. E ela, assim como era o seu hábito, todos os dias, ela levanta-se e era um tempo de inverno, aí mais ou menos por volta de junho, julho, e aí o tempo era muito frio. Naquela época havia inverno de verdade, era quase 6 meses, o tempo fechado, aquele frio, e aquela região deles é Agreste. Então o Agreste ali em Pernambuco é muito frio, chega até aquela névoa fria de manhã. E ela nunca tinha acontecido nada, mas neste dia ela se levanta com o corpo quente da cama e vai para a cozinha para fazer o café da família do seu esposo, que saía cedo com alguns dos filhos, os mais velhos, para a roça. E quando ela abre aquela porta, antigamente as portas das casas eram 2 partes, a parte de baixo e a parte de cima. Não é como hoje, que é uma parte só, né? Completa. Era 2 partes. Então ela abre a parte de cima, tira o ferrolho e abre. E aquele vento frio bate sobre o seu rosto. Automaticamente ela cai no chão. Quando ela cai, ela dá um sussurro, um certo grito de pavor, mas aí silencia. E seu João Marinho, esposo de Dona Idalina, ouviu a queda. Ela era alta, era uma mulher de quase 1,80 m, ela era muito alta e forte. Ele levanta-se e corre. Idalina, o que foi isso, Idalina? Idalina, o que foi isso? E ao chegar, ela estava caída na cozinha. Antigamente, o piso era batido, não havia cimento, era batido, né, no barro mesmo. A casa era feita de coivara, né, o barro com aquelas varinhas. Quem é antigo e sabe do que eu estou falando. Era aquela casa que era chamada casa de taipa.
casa de Coivara. E o que acontece é que ele toma a sua esposa sobre os seus braços, a leva para a cama e ela não se mexia, não fazia nenhum movimento e estava vegetativa. Que coisa mais estranha. Mas todos os filhos apavorados correm. O que foi? O que foi, papai? O que foi, papai? O que aconteceu com mamãe? E ela não se mexia. A colocaram sobre a cama e aí o dia foi clareando. Todo mundo esquece de todas as coisas neste momento. Dona Idalina estava praticamente com estado de morte. Triste. Mamãe morreu. Não respirava, não abria os olhos. O corpo começou a ficar frio e gelado. Os dentes começaram a cerrar, ficar cerrados, fechados. As mãos duras, frias, geladas. E os pés muito mais. Se abria o olho, não se via brilho nos olhos. Que coisa! Estava morta. Bom, aparentemente sim. Aparentemente morta. Bom, a verdade é que às 7h40 da manhã começou o alvoroço dos vizinhos e foi chegando a vizinhança ali, uma casa ali, outra casa ali, porque sabe quem? Essas vilazinhas, as casas ficam distantes umas das outras, mas todo mundo ali é amigo. E foram chegando o alvoroço, o grito, chororô, a latrumia dos filhos. Que coisa mais estranha. Comadre Idalina morreu, era o comentário de todos. Que isso? Conversa. Ontem eu falei com ela. Isso é conversa? Não, vou lá olhar. E aí foi chegando o contingente de pessoas e a casa já estava cheia de pessoas. Isso já ia chegando perto de 11 da manhã e Dona Idalina praticamente morta. Bom, começou os preparativos e vamos agora providenciar o que tem que se providenciar. A mulher está morta. O médico legista, o mais próximo que havia era em Recife. Não tem como. Situação financeira. Antigamente era carro de boi, era jumento, cavalo. Não tem como ir em Recife. Quando chegar em Recife, a mulher já está cheirando mal. Não, morreu. Cada um olhava, ele está morto, morreu. E cada um queria saber a história. Que coisa mais estranha, cada um queria saber a história. Cada um que dizia uma coisa, como é que pode isso? Ah, isso foi um derrame. Ah, isso foi um mal súbito, foi uma queda de pressão. Que coisa! Ela estoporou, estava quente e abriu a porta. Nós conhecemos isso como o quê? Você está quente da cama e toma uma rajada de vento, não é? O que vai acontecer com a pessoa que se levanta da cama pegando fogo de quente, porque no inverno as glândulas sebáceas do ser humano produzem mais calor por causa do frio, e mais você todo aquecido, enrolado. Choque térmico. A mulher morreu. Dona Idalina Alves Maciel estava morta. Será? Bom, todo mundo dizia. A mulher estava gelada, os dentes cerrados, pálida. Bem, meninos, vocês vão em Pesqueira comprar a mortalha,
Antigamente as pessoas só enterravam os seus parentes, principalmente as católicas, com mortalha, e comprem o caixão, aquele caixão popular, não é? O pobre não pode comprar um caixão bom, um caixão popular, feito de tábua, de caixa de tomate. É, aquele caixãozinho, peba, fraquinho. Que tem cuidado para o defunto não cair do caixão quando for enterrado. Porque era bem fraquinho. Aquele caixão azulado, azul céu, da coisa estranha. E todo mundo fica se lamentando, chorando, e cada um comentando no canto de parede o que tinha acontecido com Dona Idalina. Bom, foram para a pesqueira para comprar o caixão e a mortalha, as flores. Mas algumas pessoas disseram, não, vamos pegar também as florzinhas do mato, as flores, tem muita florzinha por aqui na roça, e a gente vai aproveitando e já vai colocando aqui pertinho, porque bota dentro de um vasinho com água e quando o caixão vier a gente completa. E foram pegar as florzinhas do mato para quando o caixão chegasse, com as flores que vinham da cidade, eles completariam e faria um funeral mais adequado para Dona Idalina. E isso aí aconteceu que quando foi por volta aí das 2h poucas da tarde, um cidadão que era amigo de seu João Marinho, este velho muito experiente, o povo dizia que ele morava só, esse velho era meio esquisito, um velho de uma barba, ele era estranho, morava só, não tinha família, mas era muito experiente, gostava de fazer umas garrafadas com aguardente de cana-pitu. Ele colocava emburana de cheiro, ele botava tudo que era aquelas raízes, né? Aquelas raízes poderosas que soltavam aquela tinta. Quem use aquele tipo de raiz para chamar de saúde da mulher, para a mulher se banhar. Alguém sabe disso. Quando a mulher estava meio desmantelada, eles usavam aquela garrafa, tanto tomava como se banhava. É verdade. As mulheres antigas, né? Usavam aquelas garrafadas para isso. Essas garrafadas levantavam o defunto, e levantavam mesmo. Esse velho, ao passar da roça, longe ele viu o alvoroço e o entra e sai na casa de seu João Marinho. E ele faz a volta e desce e diz, não, tem alguma coisa acontecendo na casa de compadre João, eu quero saber o que foi que aconteceu, porque tem um movimento estranho na casa de João Marinho. Chegando lá, ele pergunta, o que foi que aconteceu? Dona Idalina, comadre Idalina, faleceu, morreu. De súbito, morreu assim. Como é a história? E contaram, né? Contaram tudo aquilo que havia acontecido ao se levantar, a friagem. E o velho entra e, compadre, como é essa história? E eles começam dialogando ali, nessa prosa, e o que acontece é que ele chega e tira o paninho que estava cobrindo o rosto dela e olha o velho, aquele velho estranho, um velho aí aproximadamente perto de 80 anos de idade. Ele chega no olho de Dona Idalina. Que é isso? Compadre João, vem cá. E seu João Marinho pergunta, o que foi, compadre? Essa mulher não tá morta, não. Você tá doido, compadre? O senhor está doido? Essa mulher foi 5 horas da manhã, antes um pouquinho, olha a hora. Já vai dar 3 horas da tarde. A mulher tá gelada. Ih, compadre,
E aquele velho misterioso que todo mundo dizia, por que seu fulano de tal, ele é tão esquisito, ele é estranho calado, mora só há muitos anos, com essa idade toda. O povo achava ele estranho, mas ele era compadre. Ele era compadre de seu João Marinho. Há muitos anos, as roças eram vizinhas uma da outra. Hein? Compadre, não diga nada a ninguém que eu vou agora em casa pegar uma garrafada das que eu tenho lá. E o velho foi, era uma certa distância, levou mais de 40 minutos. Ele foi a pé, mas voltou num jumento puro sangue que ele tinha, trazendo a garrafada. E quando chegou lá, ele colocou uma colher para tentar botar a garrafada, aquele líquido avermelhado, quase cor de vinho, da tinta, daquelas raízes de madeira que ele colocava, emburana de cheiro e tanta coisa, jatobá, tanta coisa. Era uma bagaceira danada dentro da aguardente pitu, aguardente de cana. Imagine, o que não mata engorda. Ele disse ao marido de Dona Idalina, compadre, se ela tá morta, o que não mata engorda. Tentou botar uma colher cheia daquele líquido da garrafada na boca, mas não entrava porque os dentes estavam cerrados. Compadre, pegue outra colher. As colheres antigamente eram as colheres pesadas. Tente abrir os dentes para eu colocar, tem que entrar na boca. E aí, seu João, ele conseguiu destravar os dentes e o velho veio com a colherada cheia da garrafada e colocou na boca. Foi aproximadamente 30 segundos só. Ela fez glut, desceu. Ele disse, compadre, defunto, engole. Que é isso? Que é isso? O mar está viva. Tenha calma, não diga nada a ninguém. Mas antes dele fazer isso, porque ela estava dentro do quarto, e aquelas casas antigamente não tinham porta. No lugar da porta era um paninho, eles colocavam um pano. E ele pediu que não deixasse ninguém entrar, para não atrapalhar o processo. E daqui um pouquinho, fica calado. Com aproximadamente 10 minutos, a testa começou a minar, a suar. Aquele suor quente. Ele disse, defunto não sua, compadre. E meu avô, e agora você está sabendo, meu avô, porque esta mulher, Idalina Alves Maciel, era minha avó, mãe da minha mãe. O meu avô, João Marinho de Espíndola, as lágrimas desceram no seu rosto. Mas houve uma coisa interessante, a casa tinha 4 janelas, janelões, e as pessoas, muita gente, estava ali na sala, comentando, algumas, fazendo sala, esperando só o caixão e o povo de Pesqueira chegar, os filhos, os meus tios, chegarem com as coisas. Caixão, vela, capela, aquelas coisas que se coloca, aqueles apetrechos, aparatos que se coloca ali, vizinho do defunto. E quando meu avô saiu e disse, Idalina, minha esposa está viva, você não imagine só, tinha nego que pulava a porta, a janela, tinha gente que pulava de 4 pela janela. 4 pessoas, você já viu dizer que 4 pessoas pulassem de uma só vez a janela? Tinha nego que dava pulo, porque quando a minha avó se levantou, que eles viram minha avó de pé, não ficou ninguém, até os filhos dela, os meus tios e minhas tias, muitas desmaiaram, outras caíram, e o povo que era vizinho
a perna batia na bunda da carreira. Teve gente que ainda se acidentou, quebrou o braço. Você já imaginou uma pessoa estar morta? Isso já estava passando das 4 da tarde. Uma pessoa dessa desde as 5 da manhã, antes das 5. E ela se levanta vivinha da Silva, 4 e pouca da tarde. Imagine o pânico e o medo. Aí vem a questão, você entendeu? Se esse cidadão, este velho, estranho, misterioso, que era compadre do meu avô, se ele não tivesse feito esse processo, minha avó teria sido enterrada viva. Teria acontecido a mesma coisa que aconteceu com muita gente no passado. Quando o coveiro ia tirar os ossos, a pessoa estava emborcada, virada. Como é que você enterra alguém para cima e ela, quando vai tirar os ossos, está para baixo? E além do mais, uma coisa que chamava a atenção do coveiro era que os dedos das mãos e dos pés estavam tudo quebrados. Os ossinhos estavam tudo fora do lugar, porque o esqueleto ele fica com os ossos no lugar. Então se chegava à conclusão que aquela pessoa botou tanta força no caixão, quando faltou oxigênio, depois dela respirar aquele oxigênio que estava dentro daquele ataúde, daquele caixão, quando ela respirasse todo o oxigênio que não tinha mais, então ela acordaria. Porque a falta de oxigênio, o indivíduo pode estar dormindo há séculos, ele tem que levantar. Só se estiver morto. E aí, a força com as mãos para mais, o caixão lacrado e além do mais o peso da terra em cima. Então, eles quebravam os dedos e os pés chutando para ver se saía. Então, na agonia da falta do oxigênio, a pessoa querendo respirar, ele se virava. E ali, ele morria verdadeiramente. Então, era um assassinato sem querer. As pessoas fizeram isso no passado, sem querer, por falta de conhecimento e de tecnologia. Hoje não acontece mais isso, mas no passado, muitas vezes, pessoas perderam a vida sem estar mortas, por falta de conhecimento tecnológico, de equipamento que pudesse detectar se a pessoa estava morta ou viva. Você sabe com quantos anos a minha avó veio morrer de verdade? Com 93 anos de idade. Olha o quanto ela viveu. E naquela época ela tinha menos de 40 anos. 39, por aí, 38 para 39 anos. Ainda viveu até os 90 e tantos anos. Já imaginou? Então, esse relato verdadeiro que aconteceu com a minha avó, a mãe da minha mãe, foi uma coisa que ficou na história. Isso eu cresci ouvindo a minha mãe falar isso em minha casa desde garoto pequeno. E aprendi essa história que hoje estou passando para você ver quantas pessoas antigamente, não é? Pessoas que foram enterradas antigamente por terem sido colocadas vivas num caixão e ter sido enterradas, dadas como mortas, quando na realidade estavam vivas. São mistérios ocultos, coisas estranhas,